Louvado seja o nome do Senhor. Convido a irmã Edileuza para louvar o nome do Senhor com um de nossos hinos. Glória a Deus. Nesta manhã, a irmã Edileuza está com a oportunidade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vou cantar o hino da nossa harpa 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, se tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazem paz e perdão. Salvação, vidas tem para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Deus. Convido a igreja desta manhã para se colocar em pé, para nós aprendermos a respeito do tema da lição nesta manhã. Os irmãos podem acompanhar com a sua revista. A lição de hoje é a lição de número 9. Hoje já é 30 de agosto. O tema de nossa lição de hoje, o mistério da unidade revelado. A igreja pode citar o tema da nossa lição de hoje? O nosso textual, quem não tem a revista pode acompanhar em Efésios 3 e 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Efésios 3 e 5, a igreja. Verdade prática. Deus revelou ao ministério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas, aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura diária, segunda-feira, Efésios 3 e 5. Terça, Gênesis 12, 3, Isaías 11 e 10. Quarta, Atos
Atos 11, 27 e 30. Quinta, Atos 11, 4, 17. Sexta, 1 de Pedro 1 e 20. Sábado, Efésios 3, 11 e 12. Eterno e soberano Deus, nesta manhã nós te louvamos por esse momento especial de estarmos lendo a Tua Palavra. Que o Senhor venha abençoar cada coração, cada vida nesta manhã, abrindo nosso entendimento, dando a revelação da Tua Palavra, para compreendermos, ó Pai, e estar edificados sobre o fundamento dela, da Tua Palavra. Abençoa o nosso irmão que irá ministrar neste momento, que o Senhor possa usar conforme seja a sua vontade. Em nome de Jesus. O irmão Deone está com a oportunidade. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, tem nos concedido nesta manhã, para estarmos juntos aqui na casa do Senhor, para aprendermos um pouco mais a respeito da sua palavra, a respeito da sua soberana vontade, seus propósitos e desígnios para conosco. Estamos aí em um momento muito delicado, portanto, temos que sempre nos mantermos de pé diante de Deus, diante dos homens, e a enfrentar, e a encarar mesmo aí de peito aberto esta situação. Não é isso que vai parar a igreja do Senhor de continuar marchando, de continuar de cabeça erguida, porque pela sua palavra mesmo nós temos conhecimento e certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E o que está acontecendo é um despertamento para que nós venhamos nos fortalecer mais e mais ainda na sua presença, na sua palavra. Graças a Deus, estamos hoje a estudar o tema, o mistério da unidade revelado. Mistério, essa é a palavra-chave desta lição de hoje, o mistério. Aqui nós vamos entender, compreender o que significa esse mistério, o que realmente é esse mistério. Esse é um tema que nós já temos estudado no trimestre passado, mas a palavra de Deus ela é sempre nova, ela não se renova, mas ela é sempre nova em nossos corações. E todas as vezes que lemos, Deus tem algo novo para revelar aos nossos corações. E hoje, nós estamos aqui, graças a Deus, para juntamente com vocês, estudarmos esse tema. Eu quero fazer trazer um assunto, que eu não quero ficar preso, somente eu falando, os irmãos ouvindo. Mas eu quero deixar em aberto para que se os irmãos quiserem enriquecer o assunto, enriquecer o tema, quiser agregar alguma coisa, aquilo que eu tenho deixado de falar, que se os irmãos quiserem falar, os irmãos podem falar. Se os irmãos quiserem enriquecer aquilo que eu esteja falando, também podem ficar à vontade, tá bem, irmãos? Vai ser uma aula bem expositiva mesmo. O pastor, ele me requisitou para que eu pudesse estar fazendo alguns slides, mas eu confesso aos irmãos que eu não sou muito bom de slide, não. Então eu vou obedecer aqui a ordem cronológica da lição. Os irmãos podem estar acompanhando na lição, e se tiver alguma coisa que os irmãos queiram falar, poder pedir a oportunidade, que os irmãos terão a oportunidade. A qualquer tempo, tá bom, irmãos? A qualquer tempo. Pode levantar a mão que eu paro e vou ouvir os irmãos. Pois bem, o texto áureo da lição fala o seguinte: o qual, noutros séculos, não foi manifestado
aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verdade prática, Deus revelou o mistério que lhe esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Quero dizer aos irmãos que esse mistério que foi revelado no Novo Testamento, ele sempre foi apontado também no Velho Testamento. No Velho Testamento. Só que não foi de uma maneira tão nítida, de uma maneira tão clara, como foi no Novo Testamento. Desde o princípio, Deus ele tem revelado os seus desígnios e os seus propósitos para com a humanidade. Lá no princípio, quando Adão e Eva caíram, Deus ali ele já fez menção desse mistério. Quando ele disse que, quando ele estava dando a sentença, primeiro ele deu a sentença para Adão, depois ele deu para Eva, e na sentença que Deus deu para a serpente, ele disse que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali já estava fazendo menção desse mistério que no Novo Testamento ele foi escancarado para toda a humanidade. Então, desde o Antigo Testamento, isso já tinha sido revelado. E no Novo Testamento, nós vamos ver, sempre Jesus, nos seus ensinamentos, ele falando que o desígnio e o propósito e a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então, todos nós que compreendemos essa mensagem e aceitamos no nosso coração, nós estamos enquadrados dentro desse mistério. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que realmente é esse mistério? O que vem a ser esse mistério? Isso vamos descobrir no decorrer da lição. A introdução, ela fala o seguinte: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico de mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas e como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu vou falar assim um pouco bem acelerado, porque eu tenho pouco tempo para falar toda a lição. Mas se os irmãos não estiverem entendendo, pode pedir que eu falo de novo, eu diminuo aqui a velocidade. Mas se os irmãos continuarem entendendo, vamos tentar repassar todo o conteúdo. Pois bem, conceito bíblico de mistério. Mistério no grego, mistério. A palavra mistério significa um segredo ou doutrina secreta. Indica algumas verdades divinas que esteve oculta e passou a ser conhecida. O mistério foi desvendado. Agora todos têm o significado e todos têm a certeza do que realmente aconteceu, ou do que realmente Deus tinha planejado no íntimo do seu coração. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele nunca foi pego de surpresa e nunca será, de maneira nenhuma. Mas Deus, ele sabia do que iria acontecer com Adão e Eva. Deus, ele sabia do que iria acontecer com Jacó, com Isaac, com Davi. Todos foram homens de Deus. Todos foram homens que tiveram intimidade estreita com Deus. Todos foram homens que realmente receberam muitos do Senhor. Mas também foram homens que deslizaram no seu caminho. Foram homens que foram surpreendidos pelo lodo chamado pecado. Então todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas nem por isso Deus
se esqueceu ou Deus desistiu de colocar em prática o seu plano e o seu propósito para com a humanidade. Deus sempre teve uma válvula de escape para a humanidade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas quem era esta válvula? Quem era esse escape? Era o mistério. O mistério que ele revelou e escancarou no Novo Testamento. Os judeus, melhor dizendo, os gentios, nós sabemos que é toda a nação, ou todas as nações, que não fazem parte de Israel. Todos que não são Israel, são gentios. Os gentios, eles desprezavam as promessas e os propósitos de Deus. Já os judeus, eles já achavam que somente eles tinham o direito de desfrutar dessas promessas. Somente os judeus eram capazes de receber de Deus estas promessas, esses ensinamentos e essas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que para Cristo, não somente os judeus, e nem tampouco os gentios, mas seria a junção dos dois. Seria a junção dos dois. Ali foi revelado o mistério. Jesus de Nazaré, ele trouxe a revelação desse mistério, daquilo que estava oculto, daquilo que ainda não tinha sido revelado na compreensão humana. Mas Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça, ele trouxe essa revelação e trouxe esses ensinamentos, que são as Sagradas Escrituras, revelada em Jesus de Nazaré. Graças a Deus. E esse foi o mistério que foi revelado. Conhecimento do mistério. A expressão, como indica, que no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito Santo de Deus. Isso não quer dizer que antes da Nova Aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção que os gentios também participariam. A bênção que os gentios também participariam. Deus, através da nação de Israel, tinha o propósito de alcançar todas as nações. Não somente Israel, como o próprio Israel achava, como o próprio Israel pensava. Até mesmo os discípulos de Jesus, os apóstolos do Senhor, eles foram surpreendidos com esse conhecimento. Alguns deles também achavam que os gentios, eles não tinham nenhum direito desta promessa. E eles até mesmo tentaram barrar o apóstolo Paulo de ministrar aos gentios. Eles não queriam deixar, porque os gentios, eles não faziam parte da nação de Israel. Portanto, eles não deveriam receber as instruções. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha e sabia do seu chamado de Deus. Quando ele recebeu a revelação lá naquele caminho, daquela cidade, onde ele ia para pegar os irmãos, os crentes, para ali estar castigando. Mas ele teve um encontro glorioso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A capa da sua visão foi tirada e ele passou a entender que não somente ele, como judeu, mas todos tinham, a partir de Jesus Cristo, o direito da salvação e o direito de pertencer a esse mistério. Louvado seja o nome do Senhor.
no Antigo Testamento, ele não estava sendo revelado nitidamente, mas sempre foi feita menção. Mas no Novo Testamento, Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele revelou à humanidade que ele queria um povo para o servir e para o adorar em espírito e em verdade, mediante uma devoção e mediante um espírito de voluntariedade, para que pudesse estar sempre o representando aqui na terra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Terceiro item do primeiro ponto: o mistério e os profetas da antiga aliança. Eu vou ler a partir do segundo parágrafo. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, que é a igreja, o mistério oculto. O mistério oculto. Então, os profetas do Antigo Testamento, os escritores do Antigo Testamento, os irmãos do Antigo Testamento, eles tinham conhecimento de que isso iria acontecer, de que essa junção iria acontecer, de que existia esse mistério, que o propósito de Deus era a salvação de todos, tanto judeus como gentios. O que eles não sabiam era como se daria isso, qual seria o método que Deus iria usar para que isso acontecesse. Então Deus ainda não tinha revelado a maneira, a forma, o método de como Ele iria fazer isso. Mas através de Jesus Cristo, nós vemos que Ele mesmo dando testemunho, ou que Ele mesmo sendo o exemplo, Ele nunca fez acepção de pessoas. Nunca fez. Para Ele não existia judeu, não existia grego, não existia gentios. Era um povo. E o propósito de Jesus era unir esse povo. Era unir o povo. E Ele, através do seu mistério terreno, Ele teve a necessidade de fazer um novo povo, da junção de todos os povos, de todas as nações, tanto gentios como judeus. E Ele chamou essa nação da igreja, que aqui o autor traz como sendo o mistério revelado, que é o tema do assunto que nós estamos estudando hoje. A igreja do Senhor é o mistério que Deus revelou, que através de Jesus, ou em Jesus, nós nos tornamos igreja. Porque a igreja aqui não era esse templo, não são essas quatro paredes e esse teto em cima, mas a igreja aqui são todos nós. Nós somos esta igreja. Então, nós somos esse mistério oculto de Deus. E nós temos uma grande missão como igreja do Senhor, que é o que nós iremos estudar adiante. Segundo ponto, mistério revelado no Novo Testamento. Primeiro item, revelado aos apóstolos e aos profetas. Vamos lá para o segundo parágrafo, que diz assim: o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus, e ele, e aos demais propósitos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina,
e não por sabedoria humana, e não pelo intelecto, porque a própria Bíblia fala que a sabedoria humana, a sabedoria dos homens, diante de Deus se torna uma loucura, porque a sabedoria humana, simples, ela é baseada em fatos, ela é baseada na própria ciência em si, ela é baseada naquilo que é tangível, naquilo que pode se mensurar, naquilo que pode se medir, naquilo que se pode provar através de amostragem. Mas nós temos a consciência de que Deus, Ele é incapaz, porque aqui nós somos incapazes de trazer ou de ter toda a revelação de Deus pelo nosso próprio intelecto. Ninguém consegue mensurar a dimensão e a grandiosidade de Deus. Ninguém consegue trazer à tona, trazer ao conhecimento ao mundo físico, ao material, a dimensão real da soberania e do poder de Deus. Ele é um ser imensurável. Ele é um ser que não pode ser limitado. Ele é um ser que ele não foi criado, mas ele é de geração a geração. Louvado seja o nome do Senhor. E este mistério, que é chamado igreja, que nós estamos aqui juntos, na mesma convicção e na mesma certeza, é mediante a fé. Mediante a nossa fé. E a fé, queridos e amados irmãos, ela age no campo sobrenatural, no campo imaterial. Nós cremos que Deus existe, mas quem aqui já viu o próprio Deus? Quem aqui de nós já teve a experiência de ver o próprio Deus face a face, de ver Jesus face a face? Quem de nós aqui já teve a oportunidade de ver uma imagem ou uma foto ou algo parecido dos céus? Dos céus, ou do céu, onde Cristo foi preparar para nós. Nós temos essa certeza mediante a fé que temos na palavra, do que está escrito aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que nós hoje estamos enquadrados nesse mistério. É por isso que nós hoje estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós hoje, nós seguimos essa trilha, nós iremos adiante, louvado seja o nome do Senhor, e nós continuaremos crendo que pela fé nós iremos adentrar as mansões celestiais. Nós iremos adentrar no lugar que Cristo foi preparar para nós, como está revelado lá em João 14. Louvado seja o nome do Senhor. E esse mistério, ele só pode ser compreendido se nós, de fato, darmos lugar para a operação do Espírito Santo do Senhor, mediante o raciocínio, mediante o intelecto, mediante a sabedoria científica apenas, nós não teremos essa capacidade, nós não teríamos essa certeza, nós não estaríamos aqui. Mas graças a Deus, que por Jesus Cristo, nós recebemos uma nova mente. Agora, nós temos a mente de Cristo que recebe, louvado seja o nome do Senhor, as revelações dos mistérios de Deus, pelo próprio Espírito Santo. Porque isso é que a Bíblia fala, que o Espírito de Deus, ele traz as revelações dos intentos mais íntimos de Deus para os simples, para os mais simples, para aqueles que vivem da fé e para aqueles que vivem pela fé. Louvado seja
o santo nome do Senhor. Segundo item, mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Aqui nós estamos diante do propósito de Jesus. Quando ele subiu aos céus, ele deixou essa designação para nós. É uma missão que cabe somente a nós desenvolver, que é o quê? Que é a propagação das boas novas. É fazer esse mistério que a nós foi revelado, conhecido a toda a humanidade. Isso é responsabilidade da igreja. Não é só do pastor, não é só do líder religioso, mas é de toda a igreja, de todo aquele que recebeu o ensinamento, a instrução, creu no coração e confessou com a boca. Recai sobre cada um de nós essa responsabilidade de trazer a revelação da multiforme sabedoria de Deus, conhecida a toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é papel nosso, é papel da igreja fazer com que esse mistério, que antes era oculto, que agora foi revelado, conhecido mundialmente, recai sobre nós. Disse o próprio Jesus de Nazaré, quando ele falou: ide, portanto, a todas as criaturas, e devemos fazer discípulos, devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazê-los conhecer mais profundo essas Sagradas Escrituras. Isso significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação deste mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Esta é a nossa responsabilidade. Terceiro ponto do segundo item, diz assim: a magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, sem distinção de etnias, sem classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Como anteriormente falamos, que para Cristo não existe judeus, não existe gentios, mas todos nós somos um em Jesus Cristo de Nazaré e somos conhecidos como igreja, nação eleita por Deus desde os séculos, a igreja do Senhor, o povo que foi adquirido através do sangue carmesim de Jesus de Nazaré. Nós temos um grande valor diante de Deus e para Deus. Por quê? Porque nós somos o fruto do sofrimento, o fruto do derramamento do sangue do Filho amado de Deus. Como a própria palavra do Senhor, ela revela que Deus, que Jesus era o Filho amado de Deus, o único Filho de Deus. De uma forma que esse Filho, ele é o próprio Deus.
Então, o próprio Deus, veja só, queridos, o próprio Deus, ele se despiu, ele se desfez, ou ele abriu mão de toda a sua majestade, de toda a sua glória, de todo o seu poder, e foi revestido desta pecaminosa carne. E ele sofreu aquilo que de fato seríamos nós que deveríamos ter sofrido. Mas Jesus, ele sofreu o nosso sofrimento, morreu a nossa morte, para que hoje pudéssemos estar vivendo a vida dele. Vivendo a vida dele. E recai sobre cada um de nós a responsabilidade de sermos os seus representantes legais aqui na terra. Jesus, ele deu essa possibilidade para cada um de nós sermos ele. Igreja é o próprio Cristo na terra. É o próprio Cristo na terra. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela nos equipara, nos iguala a Deus. Ela nos dá essa possibilidade de nos igualar a Deus. Quando? Quando nós estamos livres do pecado. Porque Jesus, ele disse que se nós crêssemos verdadeiramente na sua palavra, nas Escrituras Sagradas, nós teríamos a possibilidade ou a capacidade de estarmos livres de todo o pecado. Se estamos livres de todo o pecado e a ausência de pecado é a santidade, nós nos igualamos a Deus em termos de santidade. Agora, perfeição somente no grande dia. Somente no grandioso dia. Portanto, nós, como mistério revelado de Deus, temos a missão de fazer esse mistério ser revelado a todas as nações, a todas as criaturas. E só para encerrar, último ponto, que fala, mistério pré-estabelecido por Deus, as riquezas insondáveis de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O eterno propósito de Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o método da igreja, o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos para serem executados por intermédio de Jesus de Nazaré. O plano da salvação, o plano divino pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão e Eva. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Então, neste eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado por Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Pela nossa fé nele. Então, hoje, queridos, esse mistério foi nos revelado e estamos mergulhados nele. Então, hoje, temos acesso direto aos céus de glória. Acesso direto ao Deus Todo-Poderoso. Então, hoje temos esse privilégio. De onde estivermos, na circunstância que estivermos, nós temos a possibilidade de entrarmos ou estarmos ou nos direcionar diretamente a Deus e falarmos publicamente com Ele através da fé. Que Deus nos abençoe e nos ajude mais e mais. E eu agradeço a oportunidade.
O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Vamos encerrar o trabalho nesta manhã, agradecer a Deus por esta oportunidade tão especial, parabenizar aos queridos que aqui estão nesta manhã e aprendemos de Deus nessa escola bíblica dominical. Vamos entrar com as demais classes nesse momento. Os irmãos são sabedores, é apenas 1 hora com a classe de adultos. Peço aos queridos irmãos que haja cada dia estímulo, alegria, vontade. Oremos para que Deus nos dê essa graça de estarmos aqui para aprender da sua palavra. Eu acredito que cada professor que ministra aqui, ele quer dar o máximo dele, ele vai estudar, ele vai procurar de fato o mistério a ser revelado, como diz essa lição maravilhosa. Quem aprendeu aqui nessa manhã, digam glória a Deus. Só para conclusão dos irmãos, os irmãos sabem o que é mistério, né? O que é mistério? Pergunto para os irmãos. Estudamos nessa manhã, a palavra-chave da lição é mistério. O que é que os irmãos entendem por mistério? Algo oculto, disse o professor Jefferson. Segredo, professor Antônio José. Que mais? As irmãs estudaram a lição. É isso? A irmã Antonília está dizendo que é doutrina, faz parte, né? Desse mistério. Algo não revelado, disse a irmã Terezinha. E mistério, esse mistério aqui
que não revelado ainda no Antigo Testamento, e os irmãos não sabiam, embora ainda que mistério, enigma, segredo, oculto, estava oculto aos olhos dele, porque o mistério, os irmãos sabem que é a igreja. A igreja foi o mistério, ora, revelado no Novo Testamento. Essa igreja ela é composta tanto dos cristãos do judaísmo, cristão não, do judeu, judaísmo, religião judaica, como também dos gentios. Se fez a composição da igreja. Aí o mistério é muito lindo, irmãos, aí é com Deus. Mistério, a igreja em si é um grande mistério, que só é mistério enquanto é revelado. Depois que é revelado, não é mais mistério, né? Alguém quer fazer alguma coisa, conta um segredo, enquanto não é revelado, é segredo, é mistério. Mas depois que é revelado, é exposto, já não deixa de ser mais mistério. Só que dentro dessa igreja, é Deus que age no meio dela. E Deus ainda continua a revelar da sua graça poderosa, que foi concedida através dos profetas e dos apóstolos. Irmãos, aí é muito lindo, né, irmãos? É muito lindo o desenhar, o continuar dessa igreja, que começou com Pedro. Pedro foi o principal ali entre os judeus, depois Pedro concedeu para Tiago a liderança da igreja entre os judeus, e Pedro também começou entre os gentios. Alguém pode dizer que foi Paulo? Não, foi Pedro. Ele começou na casa de Cornélio, entre os gentios, e depois Paulo deu continuidade, não é isso? A esse mistério oculto. Agora, o que me chama a atenção, só para concluir com os irmãos, eu quero que todos prestem atenção para isso, abrem bem as vossas mentes, os vossos ouvidos, para o que eu vou falar agora, bem rapidinho, dentro de um minuto eu falo aos queridos e amados irmãos, que isso é que nos traz e que nos deixa inquietos, meus irmãos, por quem o mistério deve ser anunciado. Quem é que deve anunciar o mistério hoje, que foi revelado? Quem? A igreja. A igreja deve dar continuidade. Agora, irmãos, surgiu esse mês no Mensageiro da Paz, que é o órgão principal, oficial da Assembleia de Deus no Brasil, e o que está lá não é história de carochinha, não é conto, não é fábula, tem respaldo, é verdadeiro, que dentro hoje, qual é a população mundial hoje? 7 bilhões e 7,7 bilhões de pessoas no mundo hoje. O IBGE saiu agora essa semana que de 2019 para 2020, a população mundial ela cresceu em 1 bilhão de pessoas entre 2019 para 2020, e hoje estamos chegando quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E se o mistério é para ser revelado, e se Mateus capítulo 24 fala sobre o cumprimento para a vinda de Cristo, dos sinais que estamos vivenciando momento após momento, mas o cumprimento, o que mais indica, irmãos, é o versículo 14. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes. O evangelho é pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Que evangelho do reino é esse? Esse evangelho que pregamos, irmãos, não é outro evangelho, alguma linha teológica que vai ser no milênio, não, é esse evangelho do reino, de Marcos capítulo 1, versículo 15, que nós estamos pregando. Agora 2 Pedro 3:12, para encerrar,
2 Pedro 3:12. Aleluia. Glória a Deus. O que diz o texto sagrado? Diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Nós devemos guardar esse evangelho e apressar. Como é que vamos apressar, irmãos, esse evangelho? Como é que vamos apressar melhor o dia da vinda de Deus? Não é pregando? Mas na pesquisa está escrito lá, apenas 42,6% de todo mundo ouviram o evangelho, em todo mundo. Nem 50% da população mundial ainda chegou a ouvir o evangelho. E Pedro diz, aguardando e apressando. Como é que vamos apressar? Aí fica a lição para a igreja do Senhor. Temos que apressar? Anote esses textos na tua Bíblia, estamos na escola dominical. Mateus 24:14, bota lá, 2 Pedro 3:12, para você meditar em casa. A escola dominical é para isso, é aprender de forma meticulosa, conscienciosa, palavra de Deus. Não é para a gente ficar assim. O que é a igreja? Qual é o papel da igreja? Revelar o mistério. Fiquem de pé. Então vamos disseminar, vamos divulgar, vamos levar, irmãos, a palavra de Deus, o conteúdo, a palavra de Deus. Não é assim, irmã Tonília? É desse jeito? É assim. Glória a Deus. Pregue dentro de casa, pregue para o seu vizinho, pregue publicamente nos evangelismos. Não perca oportunidade, irmão. Tem culto ali, vamos lá pregar. Leve o seu folheto. Aprenda a andar com o folheto bíblico. Peça para o pastor, peça para o departamento de evangelismo. Coloque folheto dentro da tua Bíblia, dentro da tua pasta. Onde você chegar, está aqui um pouco, uma porção da palavra de Deus. Basta isso. Basta isso. Amém, irmãos? Vamos fazer a nossa parte. Vamos pregar sobre os telhados. Jesus disse que devemos subir em cima dos telhados. Vamos subir nos telhados e pregar a palavra de Deus. Amém, irmão Vila Novas? Glória a Deus. Então façamos isso com graça, com oração, temor de Deus. E a maior pregação, irmãos, o maior ganho, o que Pedro diz? Quando a mulher é crente e o marido não crente. Qual foi o conselho de Pedro para ganhar o marido não crente? Pela mulher, é o evangelismo sem palavras. Eita, evangelho poderoso. Os irmãos já viram o evangelho sem palavras? É a tua vida, meu irmão. É o teu testemunho. É o teu caráter. É o evangelho sem palavras. Às vezes não dá para, porque vai causar briga, isso, aquilo, outro. Evangeliza sem palavras. Testemunho basta. Esse homem aí é o santo homem de Deus. Você dá para levantar a mão para o céu e dar glória a Deus? Depois eu continuo para os queridos e amados irmãos, essas ministrações que são tremendas e ricas em Deus para o nosso crescimento espiritual. Meus irmãos, agora com as demais classes, nesse momento, cheguem cedo à noite, não vai ficar em casa assistindo ou visitando, não. O domingo do Senhor, esteja na igreja. Qual foi o dia que João teve a revelação lá na ilha de Patmos? Qual foi o dia? Foi o dia do... E qual é o dia do Senhor? Domingo. É dia de revelação, irmãos. É no dia do Senhor.
Glória a Deus. No dia do Senhor, no dia de pegar a Bíblia e pregar, anunciar, estar no culto, cultuar, convidar alguém, família, estar juntos, unidos, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Em nome do Senhor. Então coloque a mãozinha no seu coração aí. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todas e todos agora e sempre. Amém. Está encerrada a primeira parte.